I can't say that from now on I'll be a perfect citizen, but I'm just going to try day by day. Bem-vindo ao Watch Mojo Brasil. E hoje veremos 10 dos assassinos mais velhos do mundo. I would prefer to call her a monster. Nessa lista veremos várias pessoas de todo o mundo que cometeram crimes fatais em idade avançada. O intuito dessa lista não é descrever os casos de forma pesada, apenas veremos histórias curiosas envolvendo assassinos idosos. Você já ouviu falar de alguma dessas pessoas? Conta aqui nos comentários. Albert Fish. Todos os assassinos em série são pessoas desprezíveis, mas Albert Fish está em outro nível. Conhecido por vários apelidos, como o lobisomem de Wisteria e o homem cinzento, Fish era um criminoso notório que visava apenas os jovens. Fish underwent psychiatric evaluations off and on throughout his lifetime. Doctors would later diagnose Fish as having an abnormal psychopathic personality. Ele matou pelo menos 3 crianças, mas o número real pode ser muito maior. Na verdade, Fish uma vez afirmou que tinha filhos em todos os estados, o que é uma declaração bem perturbadora. Fish is regarded by many aficionados of crime as the scariest and most deranged of all American serial killers. Partly I think it was because he seemed so benign. A última vítima suspeita de Fish foi Benjamin Collin, de 17 anos, que Fish pode ter matado em dezembro de 1932 aos 62 anos. Ele foi finalmente preso 2 anos depois, aos 64. Dorothea Puente. Conhecida como a proprietária da Casa da Morte, Dorothea Puente dirigia uma pensão em Sacramento e matou alguns dos seus inquilinos. Depois que se desfez dos seus corpos, Puente descontou seus cheques da Previdência Social. Murder charges notwithstanding, she's been stealing from helpless old people all of her life. And that is not the mark of a nice person. Embora ela tenha sido condenada por apenas 3 homicídios, a sua contagem total de corpos é de 9. A primeira ocorreu em abril de 1982, quando Puente matou Ruth Monroe com uma combinação de drogas. Na época, Puente tinha 53 anos. And she had a reputation for treating tenants like family. A sua última vítima foi Álvaro Montoya, que desapareceu em novembro de 1988, poucos meses antes do aniversário de 60 anos de Puente. We, the jury, in the above entitled cause, find the special circumstance allegation that the defendant Dorothea Montalvo Puente did commit multiple murders, to wit, at least one crime of murder of the first degree and 1 or more crimes of murder of the first or second degree to be true. Seu julgamento terminou em 1993 e Puente foi condenada à prisão perpétua aos 64 anos. On March the 27th, 2011, Dorothea Puente died in prison. She was 82 years old. She took all her secrets to the grave. Kevin Gavin. Em janeiro de 2021, um homem chamado Kevin Gavin foi preso por matar 3 mulheres idosas. O primeiro homicídio ocorreu em 2015, quando Gavin matou uma mulher de 82 anos chamada Myrtle McKinney. E depois, mais 2 vítimas em 2019 e 2021. Investigators say Gavin became a prime suspect after the 2019 murder of 83-year-old Jacolia James, who was beaten to death inside her apartment. Na época, Gavin trabalhava como faz-tudo nas casas Carter G. Woodson, no Brooklyn, Nova York, onde também moravam as vítimas. I can't lie. I'm not surprised. Why do you say that? Because he was always in and out of the building. He had access to the building. He had access to the tenants. All the tenants know him. And he was always looking for money. Quando Gavin confessou os assassinatos, ele alegou que as 3 vítimas lhe deviam dinheiro por seu trabalho. Ele acabou sendo pego em janeiro de 2021, após usar o cartão de débito da sua última vítima. Ele tinha 66 anos. Tamara Samsonova. Esqueça John Wick. Tamara Samsonova é a verdadeira Baba Yaga. É sério, esse é um dos apelidos dela, e também Vovó Estripadora. O marido de Samsonova desapareceu em 2000, quando ela tinha 53 anos. Nada foi provado, mas Samsonova era suspeita de matá-lo. Em julho de 2015, ela matou sua colega de quarto, Valentina Ulanova, e foi presa. Na época da sua prisão, Samsonova tinha 68 anos. Acredita-se agora que ela pode ter matado até 13 pessoas ao longo da sua vida, com pelo menos algumas das suas vítimas sendo inquilinos do seu apartamento. Melissa Ann Shepard.
Uma criminosa de carreira do Canadá, Melissa Ann Shepard cometeu dezenas de fraudes ao longo dos anos 70 e 80, sendo presa algumas vezes. Em 1991, Shepard matou seu segundo marido, Gordon Stewart, atropelado. Shepard alegou que matou Stewart em legítima defesa, já que ele era fisicamente abusivo com ela. Gordon, according to later accounts, was almost comatose from drugs and alcohol. A lethal dose, according to toxicology reports. But he was supposedly still able to attack Melissa. And when she saw a chance to escape, she ran him down with their car. No entanto, algumas pessoas duvidaram da sua história. Quando ela foi condenada por homicídio culposo no ano seguinte, ela tinha 57 anos. Em 2001, quando Shepard tinha 66, o seu terceiro marido morreu em circunstâncias misteriosas. Shepard então tentou matar o seu quarto marido, Fred Weeks, e acabou sendo acusada de crimes menores em 2012. She was administering drugs to him without his knowledge or consent. It was being done through the drinks, coffee. Ela foi condenada a 3 anos e meio de prisão aos 77 anos. The concern is Shepard still has that certain je ne sais quoi some men just can't seem to resist. What's more, the Crown fears she may revisit some of her old romances. We believe that she poses a risk going forward to the particular group of elderly males that she has preyed on in the past. Samuel Little. You're sitting with evil in its purest form, but he came off like a grandfather. Todo mundo conhece pessoas como Jeffrey Dahmer e Ted Bundy, mas Samuel Little quase passou despercebido por todos. Isso é bem curioso, porque ele é tecnicamente o assassino com mais vítimas da história dos Estados Unidos. Convicted murderer Samuel Little spent his youth in and out of trouble for various offenses, but it's believed that on January 31st, 1970, Little killed his first victim, Mary Brosley. É confirmado o fato de Little ter matado pelo menos 60 mulheres, e ele é suspeito de matar mais de 93. A sua onda de crimes durou mais de 30 anos, de 1970 a 2005, embora possa ter começado em 1960 e terminado em 2012. Where did you kill the most? Oh, that's easy. Florida and California. Little admitiu ter matado Nancy Stevens em 2005, quando ele tinha 65 anos. Mas os seus crimes podem ter continuado até a sua prisão em setembro de 2012, quando Little tinha 72. Talking with Samuel Little was chilling. He is a true monster in every sense of the word. He is every female's worst nightmare. Sandra Lane. Na tarde de 18 de maio de 2012, uma vovó de 74 anos chamada Sandra Lane atirou e matou seu próprio neto, Jonathan Hoffman. Her lawyer says she fired in self-defense. She described situations with her grandson that scared her, and under cross-examination, she testified about buying a gun and discussing her fears with her husband. Na época da sua morte, Hoffman tinha 17 anos e ainda não havia se formado no ensino médio. Hoffman morava com Lane na época da sua morte, pois os seus pais haviam se mudado para outro estado e ele não queria ser transferido de escola. Os pais de Hoffman pediram ao júri uma punição severa a Lane e eles responderam, por sua vez, sentenciando-a de 20 a 40 anos. Lane tinha 75 anos na época da sua sentença. Sandra Lane is pure evil, and if given the opportunity, would surely kill again. She has no remorse or conscience. Her only concerns are for herself. Quando soube que a sua mãe iria para a prisão pelo resto da sua vida, Jennifer Hoffman deu um sinal de positivo para ela. Ray e Faye Copeland. No final dos anos 80, Ray e Faye Copeland administravam uma fazenda em Mooresville, no Missouri. Ray Copeland operava um golpe no qual ele pegava andarilhos, passava cheques sem fundo para eles e fazia com que comprassem gado para ele. It was odd that several of them would have checks, and then when we went to look for them, we couldn't find them. We'd enter them into the computer, but they never showed up. Ele então vendia o gado com lucro antes que o cheque fosse devolvido e matava os andarilhos para garantir o seu silêncio. Acredita-se que Faye era sua cúmplice e a contagem de corpos varia de 5 a 12. Of the 8 men on the Copeland's list, Thomas Park, Franklin Hudson and Dale Brake are still missing. Os Copelands foram ambos condenados à morte. Na época da sentença, Faye tinha 69 anos e Ray 76, tornando-se o casal mais velho da história americana a ser condenado à morte. Baba Anutka. A história de Baba Anutka é fascinante. No final do século XIX, Anutka trabalhou como curandeira na aldeia iugoslava de Vladimirovac.
Mas, na verdade, estamos falando curandeira nos termos mais vagos possíveis aqui. A Anúdica costumava vender a chamada poção do amor para aqueles que vinham com problemas no casamento, e essa poção continha arsênico e várias toxinas fatais. Acredita-se que a Anúdica matou mais de 150 pessoas com esse líquido tóxico. Ela foi finalmente pega em 1928, aos 90 anos, e condenada a 15 anos. No entanto, ela foi libertada aos 98 e viveu mais 2 anos antes de falecer em 1938, aos 100 anos. Antes de continuarmos, se você está gostando do nosso conteúdo, deixe o seu like, se inscreve no nosso canal e ative o sininho das notificações. Tem vídeo novo todos os dias. Michael Juskin. Quando Michael Juskin matou a sua esposa Rosalia com um machado em abril de 2015, ele tinha 100 anos. Juskin sofria de demência na época e isso pode ter tornado a sua vida familiar perigosamente instável. As testemunhas relatam coisas sombrias sobre o casamento de Michael e Rosalia. O promotor do condado de Bergen, John Molinelli, afirmou que eles tinham um histórico de problemas domésticos e um vizinho disse à CBS News que a sua filha estava tentando afastar Rosalia de Michael por algum tempo. Pouco depois de matar a sua esposa, Michael Juskin, de 100 anos, tirou a própria vida.